Boa noite! Pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é a Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje, nesse feriado, eu venho trazer algo para vocês muito importante. Dr. Yuri vai falar conosco sobre nanismo. Dr. Yuri já está aqui. Boa noite, doutor. Gratidão, viu? Doutor Geraldo, gratidão a todos vocês que estão chegando. O doutor Yuri vai falar sobre o nanismo. Ele que é especialista, ortopedista, pediatra. Então, ele tem muita coisa para nos falar. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nas nossas lives, a todos vocês que têm ouvido o nosso podcast. Essa live ela vai ficar gravada, tá? Então, avisa as comunidades de nanismo, as visas ONGs, e todos vocês que têm nos seguido, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. E por favor, compartilhe também essa live. Vou chamar aqui o Dr. Yuri, que ele já está aqui conosco. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite, Dr. Yuri. Boa noite. Tudo bem? Tudo. E você, tudo bem, Tati? Tudo bem. Gratidão, viu, doutor? Em pleno feriado, doutor, tá aqui conosco. Isso que eu falo, né? A paixão, o propósito é o que motiva, né, doutor? Em pleno feriado tá aqui conosco. E eu sei que você também tá com um bebezinho aí, né, doutor? Então, muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua esposa também, né? Essa live vai ficar gravada por esse príncipe que tá aí, que tá deixando o papai aqui conosco, né? Então, a gente só agradecer mesmo, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. O pessoal tá chegando agora na live. Muito obrigado por você estar conosco, esse tema, né, de nanismo, medicamentos novos. Então, a nossa comunidade do Momento Saúde, eles pediram para nós, né, para trazermos um especialista para estar falando. E a gente pesquisou. E a Maísa, que trabalha aqui conosco, né, com a nossa RP, ela falou, olha, esse doutor é maravilhoso, chama ele. Então, a gente viu que você é bem conceituado, que tem um currículo bem extenso aí, né? Então, a gente queria te agradecer muito por estar aqui conosco. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço o convite, o que precisar. A gente vai discutir um pouquinho sobre nanismo, né? Sim. E estou à disposição. Legal, doutor. Doutor, se apresenta, fala daí de onde você é, pode falar da sua formação, fique à vontade aqui. Tá certo. Eu me chamo Yuri, formei em medicina, eu trabalho aqui no Espírito Santo, né, atualmente. Formei em medicina aqui no estado, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fiz a residência em ortopedia no Instituto Nacional de Traumatortopedia, lá no Rio de Janeiro, no INTO. E me especializei em ortopedia pediátrica lá também. Né? Atualmente eu trabalho aqui no estado, voltei ao Espírito Santo, trabalho no Hospital Infantil de Vila Velha, que fica aqui na Grande Vitória, na capital. Trabalho também na rede privada, né? E no nosso dia a dia a gente consegue atender alguns pacientes, né? Portadores de doenças raras, né? Enfim. A gente consegue, lá no Hospital Infantil, atender alguns pacientes do estado e também do sul da Bahia, né? Acaba indo lá para a região. E eu vi que você também faz toda a parte, desde a cirurgia, faz o tratamento completo, né? De traumatologia, tudo, né, doutor? Isso. Acaba que, assim, a nossa formação em ortopedia está muito ligada à parte mais cirúrgica, né? De tratar as deformidades. Sim. Então, a gente acaba ficando mais nessa área cirúrgica, né, digamos assim. Mas essa outra parte clínica também sempre muito me interessou. E acaba que a ortopedia pediátrica, a gente precisa também ter digamos assim, um olhar mais clínico, né, porque a gente acaba lidando com algumas doenças, né, que não são conhecidas pela maioria dos ortopedistas, né, então... e acaba que o paciente ele chega para nós primeiro, antes de chegar no geneticista, antes de chegar no endócrino,
né? Então, a gente acaba sendo essa porta de entrada. E se a Uhum. gente não conseguir ter essa visão, esse paciente acaba ficando muito perdido nessa rede, né? Sim. E Então, isso, esse tratamento multidisciplinar também ajuda muito, né, doutor? Cada sim, com especialista, certeza. como você falou, né? Você é especialista nessa área, acabou de vir de um congresso, né? Então a gente vê assim que tem cada patologia, cada síndrome, cada doença rara, ele tem as suas particularidades. E Sim. não dá para tratar todos iguais. Então, muitas das Uhum. vezes, as mãezinhas vão em um pediatra, mas ele não é especialista naquele assunto, né? Sim. A gente percebe, igual nesse caso. O que mais você tem tratado, doutor, aí, seja nessa região aí, o que mais tem aparecido de patologia, assim? Olha, então, a gente acaba vendo de tudo, né? Doenças, as neuropatias, né? Doenças, deformidades relacionadas a algum distúrbio do sistema nervoso central, Uhum, também alterações congênitas, né? Nos pés, nos membros inferiores, né? uhum, As malformações em geral. uhum, Então, acaba todas essas alterações congênitas, as alterações genéticas acabam vindo, né, para uhum, nós, né? E pacientes também raros, pacientes raros, né? As doenças raras, uhum, então acabam uhum, chegando, como eu falei, acaba que nós ortopedistas, né? Principalmente os uhum, ortopedistas pediátricos, são o primeiro uhum, profissional que esse paciente vai chegar, vai uhum, encontrar, né? Digamos uhum, assim. Né? Então, a gente acaba lidando muito com isso. É claro que pacientes que apresentam uma doença com uma prevalência mais baixa, né, a gente acaba vendo menos, mas como a gente uhum, faz essa parte ambulatorial que pega todo o estado, uhum, acaba vindo para nós, né? Então, uhum. é um pouco viciado ali nossa amostra, né? Sim, Se for sim. pegar no ambulatório geral, né? Uhum. Ó, os seus pacientes estão falando que, ó, você é excelente, médico maravilhoso, estudioso, cuidadoso. Obrigado. É, tem um Só monte de tenho a mensagens agradecer. aqui, viu? E aí, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual é o maior desafio no diagnóstico, doutor? Por exemplo, esses pais, ainda mais nessa região, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que a gente vê que tem uma dificuldade maior de Sim, ter, né, esse diagnóstico. Qual a maior sim. dificuldade? Olha, na verdade, assim, em se falando de doenças raras, né, principalmente Uhum, as doenças genéticas, que é mais o tema que a gente está abordando uhum, hoje, seria o diagnóstico definitivo, né, que é o acesso ao diagnóstico genético, ao teste genético, né. Então, isso uhum, a gente tem um pouco de dificuldade, né. uhum, Acaba que eu consigo ter esse acesso pelo fato de eu trabalhar um pouco mais com isso, então eu consigo fazer esse uhum. teste, né? Então, muitas vezes eu mesmo faço essa coleta e Ah, levo, que né? legal, doutor. E Então, demanda é, tempo para esses pais que ficam apreensivos com esses exames, demanda sim, tempo sim, para. sim, para os resultados, né? Aham. Dependendo, sim, né? Uhum. Porque geralmente esses exames, esses testes genéticos, eles vão para outro estado, né? Vão geralmente para São Paulo, para o Ah, sul, né? entendi. Uhum. E, enfim, mas assim, geralmente é muito difícil, né? Até um acesso ao geneticista, né, que a gente sempre procura também é muito difícil aqui no estado, então a gente tem Uhum. uma escassez, né, desse profissional. Uhum. Acaba que a gente lidar, a gente trata muita deformidade, né? Então Uhum. o diagnóstico é muito importante, mas às Uhum. vezes a gente faz um tratamento de uma deformidade sem ter o diagnóstico genético, né? Uhum. Sim. Então, muitas formas, por exemplo, de nanismo, né, Uhum. apresentam, por exemplo, uma curvatura do joelho, que chama de genovaro. Uhum. Então, a gente vai tratar essa curvatura, independente do se o paciente vai conseguir hoje ou daqui a alguns meses o diagnóstico dele. Então, a gente tem esses entraves burocráticos aí, né, nesse Uhum. diagnóstico, né? Uma mãezinha tá falando aqui que você faz o tratamento do Gabriel.
ela falou. Ah, sim. Da Gisiane, ela falou. E, doutor, por Uhum. exemplo, quando você fala assim da curvatura, né? Uma mãezinha que tá com um filhinho que tá tendo dificuldades para engatinhar, para andar, ele pode ter algum. Quando ela pode falar assim, nossa, é um atraso realmente, eu preciso procurar um especialista. Até Uhum. que idade, mais ou menos, bebezinho, assim, 1 ano e É, quanto? Que a mãe deve começar a se preocupar. sim, é. Então, pensando em atraso, né, a gente sempre tem que investigar a história do paciente, a história gestacional, se foi tudo Uhum, direitinho, se teve alguma doença, como que foi essa gravidez, o parto, uhum. Histórico qual, genético também na família, né? sim, com certeza, né, Uhum, histórico familiar. uhum, Então, isso tudo a gente coloca na balança, uhum, né, e a gente junta isso tudo, né? E vê uhum, como é que a criança tá, dependendo da idade, né? A gente uhum, tem vamos supor, por exemplo, geralmente as crianças começam a ficar de pé e andar com 1 ano de idade. A uhum, gente tem um intervalo aí de segurança de mais ou menos 6 meses para uhum, mais, né? E alguns uhum, meses para menos que a gente consegue. Mas tem crianças que a gente, até mesmo um pouco abaixo de 1 ano e 6 meses, a gente já começa a desconfiar. Ela vai apresentar outras alterações no exame físico, né? uhum, Alguma alteração neurológica, uhum, né? Então, alguma alteração de reflexo alterado. uhum, Então, assim, a maioria das vezes, né, não existe esse atraso. A gente consegue uhum, ver isso tudo, né? Examinar o uhum, paciente, ver a história dele toda, ver como é que ele tá e acaba que é algo mais constitucional. A gente vai acompanhando ali de perto e essa criança acaba entrando num desenvolvimento uhum. normal, né? Apesar de não seguir a maioria, né? Não quer dizer que Sim. se seu filho precisa seguir a maioria, né? Uhum. A gente tem É sempre que hoje aquela. em dia, doutora, tá muito assim, né? A gente É, vê muito, pelo menos aqui em São Paulo, tá muito isso. Não, seu filho é abaixo, a gente só ouve isso, né? aham, E aí as mães geram todos aqueles desesperos, né? E falam, uhum, nossa, será que meu filho tá muito abaixo? Será que não tá? Eu, assim, né? Aqui em casa eu sempre ouvi isso com a minha filha, que ela é pequenininha. Então eu aham, falo para as mães, eu falo, gente, fica tranquilo, porque ela sempre esteve abaixo das curvas, né? Então tem uhum. muitas mães que se desesperam com isso, Sim, né, doutor? sim, com certeza. É, falando na estatura, né? Então a gente tem Aham. a gente tem que sempre ver como é que é a estatura familiar, né? A estatura dos É, pais, né? sim. Até mesmo o local que a pessoa vive, né? A Uhum, região, né? Tem essa influência. uhum, E falando até mesmo nas estaturas, a gente sempre tende a avaliar as proporções do corpo, né? Isso é interessante porque uhum, quando existe uma baixa estatura e uma desproporção corporal, a gente uhum. pensa em algo que não está correto, né? Sim, que é do bracinho, né? Da mãozinha, Isso, da cabeça, né? Mas isso. é que eu falo para as mãezinhas, se o seu filho tem a parte da adolescência, né, doutor, que eles vão crescer, Oi, perdão? porque tem assim, hoje eu acompanho bastante ebiatras também, né, que são Uhum, os médicos dos adolescentes, que aí na uhum. adolescência, às vezes essa criança que é bem abaixo, chega na adolescência, ela tem um crescimento assim Sim, grande, né, comparado, né, sim, comparado a tudo que ela, né, ela tem um desenvolvimento maior na adolescência, né? sim, que é o segundo estirão, né? O estirão da Isso. adolescência, da Aham. puberdade, né? Então, Uhum. às vezes a criança ela entra nesse estirão um pouco mais atrasada, né? Uhum. Que seria um atraso, né, constitucional, digamos assim, da puberdade e Uhum. naquele momento ela está um pouquinho mais abaixo Uhum. da, 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 dos amigos, né? Enfim, Sim. É, geralmente é da escola, da sala de do aula, e depois padrão, né? chega no momento que ela entra nesse estirão um pouco mais atrasado e chega no final do crescimento já na estatura normal, né? Então isso é muito, às vezes acontece. Também acaba Eu, que esses pacientes, né, a gente acaba acompanhando muito junto com o endócrino, né? sim, Com o muito endócrino legal. pediatra, né? Então, Uhum. E aí sempre quando vocês tem que esses vão distúrbios, a gente acompanha junto, né? para ver se vai precisar de algum hormônio, né, doutor? Que tem Sim, os sim. hormônios
crescimento é que os pais chegam, alguns já chegam e falam assim, não, vai já dar hormônio de crescimento para o meu filho que ele está muito abaixo, né? Sim, Acho que você deve ouvir bastante isso no sim, consultório, né? Você sim, fala, com certeza. calma. É, Doutor, até falando nisso, né? Por exemplo, essa criança que não precisava desse hormônio de crescimento, se a mãe, né, resolve fazer isso com a criança e dar esse hormônio de crescimento, o que pode ocasionar no é, futuro? bom, isso daí é muito sério, né? Então, Uhum, a gente pode acontecer, principalmente alguns problemas ortopédicos que estão relacionados ao uso inadequado do hormônio de crescimento, né? uhum, Dores, necroses ósseas. Então, assim, uhum, para a criança precisar, né, entrar no protocolo de uso de hormônio de crescimento, tem que ter um diagnóstico da falta do hormônio, né? Então, é uma das milhares de causas de baixa estatura. Então, a criança uhum, com baixa estatura, a gente vai investigar, né? uhum, E, geralmente, a baixa estatura que vai precisar, né, algumas que vão precisar de reposição hormonal, é aquela baixa estatura proporcional, digamos assim, né? uhum, Que a criança não tem nenhuma displasia óssea, ela tem um déficit hormonal, né? uhum, Às vezes por uma alteração na glândula que produz esse hormônio, né? Que é a pituitária, enfim. uhum. Que é a E, glândula que também dá o problema no nanismo, né, doutora? isso aí. E Uhum. aí, em algumas formas, né? Nessa Tá. forma Uhum. de nanismo proporcional com deficiência Uhum. hormonal. Então, assim, a gente encaminha para o endócrino pediatra, que é o profissional que vai fazer esse Uhum. diagnóstico, vai fazer é, é, esse rastreamento, né? Ver se essa criança vai precisar ou não. E aí vai entrar no protocolo de reposição hormonal, né? Uhum. E é Tem claro que... pode falar. a mãezinha que perguntou: até que idade é favorável fazer a cirurgia B para corrigir o pé chato, pé torto? Pé chato ou pé torto? É, ela colocou as duas coisas aqui, né, mãezinha? A Elisa É, colocou. Até que tá. idade é favorável? O pé chato, né? Fugindo um pouco aqui do nosso assunto, o pé plano, né? Uhum. É, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Uhum. pé plano assintomático, flexível, leve, que a maioria dos casos a gente Uhum. não pode considerar uma patologia que vai precisar de um tratamento, uma correção, né? Porque Uhum. 15 a 20% da população possui o pé plano, né? Se for Uhum. pegar a população. Então, e a grande maioria não tem nenhum sintoma, vive bem. Uhum. Então, a correção mesmo, que é a correção cirúrgica, né? Que é a correção que tem uma eficácia, Uhum. a gente faz naqueles casos mais graves e principalmente naqueles casos dolorosos. Então, Uhum. o pé plano, o pé chato, doloroso, grave, Uhum. que pode começar a doer, geralmente é na adolescência, pré-adolescência, Uhum. que pode acontecer, né? Mas a maioria dos pacientes com o pé plano, né, o pé plano valgo, não Uhum. tem queixa, vive normalmente, né? Então a gente só acompanha, né? Uhum. Então a criança não sente dor. No pé plano É. valgo, a maioria não. Nos Tá. casos mais graves, né, que Uhum. tem uma frouxidão e tem uma alteração óssea mais grave, né? Uhum. Nos Ó, casos rígidos, esses costumam doer, né? uhum. Aos esforços, aí a gente tem que tratar, né? Aí Tá. sim. Doutor, eles estão aproveitando. Como o senhor é Uhum. ortopedista, ó, qual a diferença da bota afro e a bota Dennis Brown para pé torto Torto. corrigido? Isso. Tá. Bom, aí é outra coisa. O pé torto congênito, né? Uhum. É uma deformidade, uma alteração congênita, uma patologia congênita. E a criança, quando nasce, a gente faz o diagnóstico, né? Pode ser feito com ultrassom pré-natal, Uhum. mas a gente faz o diagnóstico quando nasce e começa o tratamento com manipulação em troca gessada, que é a Uhum. manipulação, é o método de Ponseti que a gente diz, né? Uhum. São trocas gessadas semanais, a maioria dos pacientes é submetido a essas trocas e
95% deles é submetido a um pequeno procedimento de liberação do tendão de Aquiles. Uhum. E depois usa o gessinho, mais 3 semanas, e depois vai usar essa órtese, essa botinha. Uhum. A órtese que tem eficácia para o tratamento é de Dennis Brown, tá? Que é uma órtese que tem um cabinho no meio, de metal, 2 botinhas, né? E ele é usado nos 2 pezinhos, mesmo que só tenha um pé acometido, né? Então, essa órtese se mostrou mais eficaz para evitar a recidiva, que seria o retorno da deformidade. A órtese AFO, que é uma órtese única, que é separada, usada num pé só, ela não faz parte desse protocolo de tratamento. Então, o uso dela não seria um uso adequado, porque a chance de recidiva, da deformidade é muito maior, né? Então, a gente usa praticamente para o pé torto congênito a Dennis Brown, né? Na grande maioria dos casos. A doutora Anaísa está aqui, falou que live, hein? A doutora é especialista em demandas judiciais para medicamento, igual a gente viu, ela está atuando bastante no Vox Zogo, né? Que aí está em alta. Eu queria até que você falasse nesse congresso, se vocês falaram desse novo tratamento, como que está aqui, né? Esses tratamentos para o nanismo, o que tem de dados científicos aí, que eu já traduzi os artigos, mas eu quero que você fale sobre esse assunto aí. Tá, Bom, então, realmente uma medicação inovadora, né? A vosoritida, né? Que é o nome do nome comercial Voxzogo, ela foi aprovada, né, no final do ano passado pela Anvisa e pelos órgãos americanos e o órgão europeu também, né? É a medicação que já tem alguns estudos, né? Mais de 300 crianças, né, participando desses estudos, terminou o estudo de fase 3 agora, e é uma medicação usada na acondroplasia, né? A acondroplasia é um dos principais tipos de nanismo, né? Um dos mais comuns de nanismo desproporcional, que é isso que a gente estava comentando, né? Que é essa baixa estatura com desproporção dos membros, com o tronco, né? Com crânio, né? E a acondroplasia, né? Falando um pouquinho dessa doença, né? Ela ocorre mais ou menos de 1 para 12 mil nascidos vivos, então é uma doença não tão rara assim, a gente encontra muito, tem, né, na população mundial. E é uma doença genética, né? Uma doença genética, né, autossômica dominante, né, que passa, né, de pai para filho. Isso. Mas a maioria dos pacientes são pacientes de mutações novas, ou seja, são pacientes que nascem acondroplásicos sem ter pais acondroplásicos, né? É um defeito num gene, né, que é responsável por um receptor que está ali na placa de crescimento dos ossos, né, dos ossos longos. E é responsável pelo crescimento que a gente chama de endocondral do osso, que é um crescimento linear de alguns ossos. É interessante que a calota craniana, as clavículas, elas não fazem esse crescimento endocondral, elas fazem outro tipo de crescimento. Então, a gente observa muito nos pacientes acondroplásicos o crânio é desproporcional, um crânio maior do que o corpo, né? Porque não é afetado pela essa mutação. E aí, voltando aqui para a medicação em si, né? Esse receptor, ele está super estimulado na doença e ele é responsável por inibir o crescimento. Então, a gente tem uma super inibição do crescimento ósseo. E essa medicação, ela é um peptídeo que freia um pouco essa super inibição, ou seja, ficou um pouco confuso, mas ele acaba estimulando esse crescimento que não estava acontecendo adequadamente, né? E você já fez, doutor, algum paciente com esse tratamento? Não, por enquanto não.
Aí é o seguinte, os estudos esses estudos, né, todos os estudos de fase 2 e 3 que acabou agora, mais de 300 crianças participaram, né, não teve nenhum brasileiro que participou, né, mas foi demonstrado uma melhora resultado, né? resultado muito promissor, né, com uma estatística significante, né, ou seja, não foi ao acaso, né, então o estudo comprovou a eficácia da medicação. Foi um estudo que tem mais ou menos uns 60 meses, né, de follow-up, então acaba que esses pacientes conseguiram mais ou menos uns 9 centímetros ou 1,5 centímetros anual de crescimento acumulado, e também melhorou um pouco essa desproporção, né? Tanto o crescimento de membro superior, crescimento de membro inferior. Então, foi demonstrado isso, né? E pelo que eu me atualizei, tem 2 crianças que já estão usando, brasileiras, né? Que já estão usando a medicação. Se eu não me engano, mais 8 já estão em processo de começar, né? Sim, estou na demanda lá que a doutora Anaís está tentando, né, doutora? Isso, pode falar isso. para mim. E aí, doutora, até aproveitando, até quantos anos essa criança pode tomar esse medicamento, por exemplo? Sim. Então, esse medicamento, ele pode começar a ser usado a partir dos 2 anos, tá? E até o fechamento da fise, da cartilagem de crescimento, né? Como eu falei, na acondroplasia, o receptor, né, que tem essa mutação está localizado ali na cartilagem de crescimento, então a medicação vai atuar ali, então a medicação atua em crianças em fase de crescimento, até terminar o crescimento ou até fechar as fises, né, que a gente consegue observar com raio-x. Então, de 2 a 16, 17, enfim. Nossa, que legal, né? Tem e o que é interessante, muito legal. E o que é interessante é que quanto mais cedo começar, melhor são os resultados para o futuro, né, da criança. Se a criança começar no final da adolescência, não vai ter tanto resultado quanto se tivesse começando logo no início, né? E para essas crianças, doutor, assim, o que mais elas sofrem, né? Fora isso que a gente vê da parte do crescimento e tal. Quais os outros problemas que eu sei que já tem alguns que têm problemas com cardiopatias, problemas respiratórios. Cada caso é um caso, né, doutor? Mas qual você percebe mesmo ali do dia a dia? Na condroplasia em si, né, a gente observa muito, além da baixa estatura, dos estigmas, né, que as crianças, adolescentes vão enfrentando durante a vida delas, né, tem coisas bem bobas, né, para nós, assim, por exemplo, às vezes um encurtamento de úmero, né, do braço, aquela pessoa não consegue, às vezes, fazer uma higiene mais íntima, então acabam sofrendo por conta disso. É muito comum também né, os pacientes apresentarem dor na coluna, dor ciática, às vezes uma estenose do canal medular ali naquela região pode causar uma dor muito forte, né? Às vezes não consegue ficar sentado muito tempo numa certa posição que começa a sentir dor. Cervical também, né, doutor? Cervical, a estenose cervical, né? Além da dor, né? A estenose crânio-cervical. Poucos pacientes podem apresentar essa estenose, é algo muito grave, precisa ser tratado imediatamente. As deformidades articulares, principalmente as deformidades no joelho, né? Isso é nossa parte que a gente vê bastante, né, da ortopedia, que a gente chama de o curvamento, né, um pouco mais para a região de fora, né, que é o genovaro, e causando dor, né, deformidade articular. Muitas vezes tem que ser submetidas a tratamentos cirúrgicos para corrigir essas deformidades, evitar uma artrose no futuro. Artrite, né? Então, tem espondiolite, tem todos esses, né, doutor? Isso mesmo.
E aí é bom, por exemplo, para os pais, né? Porque a gente percebe também para eles lidarem com as crianças é difícil, como a própria Juliana falou, né? Os esportes, de ver as crianças. Qual seria um esporte que fala, não, esse aí melhor você não fazer? O que seria. E aquele que seria benéfico para essa criança? Olha, então, em relação aos esportes, vai depender de cada paciente, né? Da demanda desse paciente. São pacientes que tendem a ganhar um peso, né? Ficarem Sim. com sobrepeso, obesidade, então isso é muito, muito ruim para os pacientes, então é um controle que eles têm que fazer um pouco mais severo da alimentação, atividade física, porque eles têm essa tendência a ganhar um pouco mais de peso, né? Então, do ponto de vista meu, ortopedista, né, a gente dá preferência aos esportes que têm baixo impacto nas articulações, né, como os esportes na água, né? Sim, Natação, né, hidroginástica, até mesmo uma bicicleta, né, enfim, ergometro. Então, com a finalidade de diminuir o impacto ali, principalmente no joelho, né, que seria, né, até mesmo às vezes na coluna, né? Então, a Que gente é, dá por exemplo, preferência. o hipismo, essas coisas já é complicado, né, Sim, para eles, porque sim, já, a não ser que se for fazer uma ecoterapia com um sim, fisioterapeuta, aí é diferente. Então, por isso que sim, assim, às vezes com são certeza. detalhes, né, doutor, Sim, e a gente como pais, né, quer ajudar tal e às vezes acaba prejudicando, né? aham, Por isso que é importante ter um profissional habilitado, perguntar se ele entende daquele assunto, né, uhum, doutor? Se ele é sim, especialista no assunto, porque a gente percebe cada área, cada patologia, ela tem as particularidades, e aquele profissional especialista no assunto, né, doutor, igual o seu caso, é o seu dia a dia ali, né? Então é uhum, mais fácil para você tratar aquele caso. Às vezes os pais passam por diversos profissionais até acertar, né? Então por isso que eu gosto de uhum, trazer profissionais que já têm uma autoridade no assunto para facilitar isso para os pais, né? A própria cirurgia, né? O pós-cirúrgico, o fisioterapeuta que vai atender a criança sim, também, né, doutor? sim, Então, tem é, todo um requer todo um cuidado, né, para aquela criança se tornar um adulto mais sim, saudável, ter uma vida tranquila, igual a Juliana falou, que a vida dela é tranquila, que ela sofre mais preconceito, né, o que não é adaptado, que a gente não vive o sim, nada adaptado para eles, né, então isso uhum, é mais complicado. Mas sim, ela falou que vive tranquilamente, não trata nada assim, né? aham, que bom. E É, então, assim, que a gente percebe que muitos deles, tem muitos deles aqui assistindo nós hoje, das comunidades de nanismo. Gratidão a todos vocês que estão aqui, viu, gente? Que eram os mesmos que estavam na live da Juliana, né? é, Gratidão por estar aqui conosco nessa noite de feriado, né, doutor? Estão com aqui certeza, a conosco. gente, e a gente observa, né, as comunidades são fundamentais aí, quando a gente fala Ajuda nessas muito, né, doutor? doenças raras, dão todo o suporte, todo o caminho, né, para os pacientes, né, então a gente consegue ver isso, né, então muitas vezes as comunidades sabem mais desse caminho do que nós, profissionais, né, já Elas sabem, podem ser delas, né, doutora? É ali, sim, umas passando informação para para outra. A gente isso, percebe, né? De eles se movem para ir para outro estado para fazer o tratamento. isso, E vocês que estão no online, doutora, ajuda muito, porque só às vezes responder uma mãe, ou às vezes, né, falar de algum assunto. Eu vi que você faz bastante live também. Então, isso ajuda uhum. muito essas mães, né? Sim, sim. E Hoje em até dia. interessante falando sobre a busulitida, né, que Uhum, para se iniciar o tratamento, né, digamos assim, o profissional vai fazer o teste genético no paciente, né, confirmando a condroplasia, uhum, faz a prescrição e geralmente esses pacientes devem procurar uma comunidade para dar todo esse encaminhamento uhum. mais burocrático, digamos Sim, assim, para se jurídico. conseguir a medicação jurídico, Uhum. Sim, tem que procurar alguém. Por isso que a doutora Anaís até tem uma live que ela fez com a Jaque, a gente fez semana passada, e elas Aham, são especialistas nisso, ainda mais toda essa tramitação que tá, da lei, se vai uhum, aprovar esse rol taxativo, se não vai. Então, para uhum, alguns pais, né, ficam mais preocupados. Mas, gente, tem advogados especialistas nesse
assunto, né? Eles Sim. facilitam. E aí, doutor, hoje em dia, qual é o princípio ativo que eles têm tomado, assim, que tem dado um resultado? Em relação ao quê? Medicamento. Ao nanismo, que os pais têm, que vocês têm tratado, né, essas crianças, que não é esse princípio ativo top, que eles veem hoje que está na moda, né, que a gente pode falar, né, mas Uhum. esse outro princípio ativo que vocês têm usado, tem dado esse resultado, as crianças têm tido uma melhora, ou esse medicamento novo realmente ele é bem diferente? Não, para a condoplasia, né, até o momento, a gente tem o tratamento mais voltado para a correção de deformidade, né, cirurgias mesmo para correção de deformidade, Uhum, e o alongamento ósseo, né, uhum, que é algo que não é muito comum de se fazer, mas é possível, né? uhum. Eu digo quando é muito comum, é porque por conta da complexidade, né, do tratamento, né, o Da tratamento cirurgia, né? da A cirurgia de cirurgia impacto, né, doutora? não é uma só cirurgia, né, porque a gente está falando, né, De vários ossos, de né? vários ossos, então é Uhum, algo mais complexo, né, que uhum, pode ser feito a seleção desse paciente, que eu acho que é mais complexa, né, porque demanda toda uma estrutura, é um tratamento demorado, né, então a gente acaba fazendo pouco esse tipo de tratamento devido à complexidade e à quantidade, digamos assim, de complicações que pode acontecer ao longo desse tratamento. E às vezes o paciente ele não quer passar por esse risco e ótimo, a gente concorda, vai seguindo. Em uhum, relação à medicação para doença em si, até o uhum, momento nós temos apenas essa, entendeu? uhum, sim. Para Então condoplasia. seria. Agora existem diversas formas, quando eu falo de nanismo, baixa É os estatura, hormônios que a gente vê de crescimento, né? Hoje em dia é mais prescrito esses hormônios de sim, crescimento. a gente tem formas de nanismo, né, com Uhum, devido a deficiências enzimáticas, né, então existem uhum, enzimas de reposição. Então, assim, nós estamos falando aqui mais de 200, 300 doenças, né? Então, quando a gente fala em nanismo, a gente tem que tentar primeiro ver o que o paciente tem, a doença, fazer o teste genético ou uhum, até mesmo um diagnóstico clínico, né? E uhum, aí, dependendo do tipo, né, de doença, a gente vai tratar ou vai dar todo o suporte, acompanhamento e da parte ortopédica, né, uhum, essa, esse acompanhamento e essas cirurgias, né, de correção de deformidades, enfim, uhum. E é isso. obrigada por você ter falado isso, doutor, porque as Uhum. mães vêm muito assim, né? Ai, mas o meu filho está sendo tratado desse jeito, por que que o meu é diferente? Gente, como sempre Não, eu tenho falado, né? é, Cada um é único, né, doutor? Você tem que sim, estudar certinho, cada caso é um caso. Então, se um precisou fazer uma cirurgia, o outro está sendo tratado com hormônio de crescimento. Então, cada caso, uhum, gente, é um caso. Então, nós, como os pais, tá, a gente fica meio ansioso, né? E às vezes uhum, a gente acha que um tratamento em outro estado está sendo mais revolucionário. E muitas das vezes não é assim, por isso que é bom esse acompanhamento, né, doutor? uhum, Paciente, doutor, equipe multidisciplinar, lá endocrinologista, nutricionista, tudo que vai precisar, né? Acompanhamento psicológico para os pais, sim, né? Que isso é importante com também, certeza. porque gera muito, acho que o mais difícil é isso. Ó, o doutor José tá dando parabéns aqui, ó, o doutor José Leonardo da Rocha. Gratidão, Obrigado. doutor, gratidão aos doutores que estão aqui hoje, os seus colegas, doutor, né, que estão aqui. Obrigado. E, doutor, falando quando você fala assim, dessa cirurgia, os riscos, quais são os riscos, né, que essa É, criança sabe que tem vários, mas assim, poderia é, falar algum do, assim para esses pais, que tem alguns pais que são mais ansiosos e falam, não, vamos operar já, né, doutor? a cirurgia, por exemplo, de correção de deformidade, né, Uhum, a gente tem dois métodos, né? Um método a gente chama de crescimento guiado, a gente faz um bloqueio de crescimento em pontos vamos, por exemplo, do joelho, né? Para o outro uhum, ponto crescer mais do que aquele que a gente bloqueou. uhum, Aí a gente vai corrigindo esse joelho ao longo do crescimento da criança, né? uhum, Mas o mais comum, né, para
falando aqui na acondroplasia são as osteotomias, né? Uhum. Então, as osteotomias são cirurgias que a gente faz cortes nos ossos para regular essas angulações que estão desanguladas, né? Uhum. Então, são cirurgias grandes, tá? E, né, não é comum acontecer complicações, mas pode acontecer complicações como qualquer outra cirurgia, infecção, anestesia e tudo, anestesia, né? né? É muito importante uma avaliação, sempre pensando agora no nanismo, né? A avaliação crânio-cervical com radiografia, né? Até mesmo para anestesia. Então, toda criança com nanismo que vai ser submetida a uma anestesia interessante, é muito importante uma avaliação anestésica com um profissional anestesista, tá? Então, isso é muito importante também, para não ter nenhum risco, diminuir os riscos, né? Acho que o pós-cirúrgico também, né, doutor? Que é complicado, pós-cirúrgico, às vezes, e pós-cirúrgico. Às vezes as crianças têm que ficar 1 mês e meio, 2 meses sem pisar, né? Então, isso é muito ruim. Em algumas situações, a gente tem que fazer uma cirurgia de um lado, depois fazer de outro lado, né? Então, são cirurgias grandes, não são cirurgias pequenas. A cirurgia de alongamento ósseo é um pouco mais complexa, né? Porque envolve a colocação do fixador externo, né? Que é aquele aparelho que fica fora do osso, né? Então, são cirurgias que o paciente fica com o aparelho meses, né? 6 meses, né? Um exemplo. Então, isso vai depender do tanto que vai ser alongado. Então, durante depois esses volta, meses... né, doutora? Aí ele volta para o centro cirúrgico para tirar também. Isso, coloca, né? Faz a cirurgia. Depois de 1 semana, 10 dias, ele começa a girar o aparelho em casa. E aí o osso vai, né, abrindo, ele vai fazendo esse alongamento. Quando chega o momento, né, de parar o alongamento, a gente trava o aparelho, esse paciente fica mais uns meses com ele travado, até o osso ficar bem firme, bem coladinho. E depois disso é retirado esse aparelho, né? Então isso é muito tempo, e durante esse tempo pode acontecer algumas complicações, né? Dor, rigidez, algumas infecções no trajeto do pino, né? Então isso pode acontecer. A grande maioria são complicações que a gente consegue contornar muito bem, né? E acaba não atrapalhando muito. Né? E os cuidados em casa também, né? Que essa família vai ter e tal. Né? Então tem que ter. Muitas vezes a família não tem esse suporte, né? Até mesmo não tem não tem esse suporte para conseguir fazer essa manutenção, esse giro do aparelho. Então, a gente não pode, às vezes, fazer por esses motivos, né? Precisa de ter um acompanhamento bem de perto, né? Doutor, eu vi que você... Parabéns pelo seu site, tá muito bem feito lá. Depois quero que você deixe o endereço para o pessoal que vai estar ouvindo o podcast, né? Claro, com certeza. Eu vi, você também atende por telemedicina, doutor, para alguns pais que estão em outros estados. Como que funciona essa consulta? Atendo sim. Na pandemia, eu acabei atendendo mais, né, naquele período que estava em lockdown, mas hoje eu atendo menos, né? Mas eu atendo sim. Porque esses pais, imagina, né? Ir para um outro estado é difícil. Então, às vezes está muito longe. Então, às vezes, assim, eu falo sempre, né? Faz aquela primeira consulta online, conhece, vê o que vai ser necessário. Aí já faz uma agenda aí, né? Um programa também, né, doutor? A telemedicina é muito boa, né? Mas para a gente é como se fosse algo acessório, né? Eu sempre que eu atendo um paciente com telemedicina, eu sempre vou querer ver ele em algum momento, né? Depois de algumas semanas, meses, enfim. Mas eu atendo sim. E essa criança, por exemplo, com nanismo, de quanto em quanto tempo os pais vão no pediatra? Porque uma criança normal, né? O nanismo requer mais, assim, tá indo mais nas consultas. O acompanhamento multidisciplinar é importante, né? Então, esse paciente deve ter um acompanhamento com o pediatra, né?
em relação à periodicidade, né? Vai depender se ele tiver algo para tratar no momento, na ocasião, mas esse controle da estatura, até mesmo a alimentação, né? Tudo isso é importante, né? Seja por consultas mensais ou trimestrais, vai depender muito da idade do paciente. Com o ortopedista também, ortopedista pediátrico, às vezes pode precisar de um gastro, um pneumologista, né? Enfim, então o fisioterapeuta em si, né? Então é um paciente que vai precisar de um acompanhamento um pouco mais multidisciplinar, né? Em algumas situações o né? O neuropediatra. Precisa também. Né? Então às vezes demanda tempo, né? Dos pais, né? É por isso tem que programar, né? A Carla falou que ela sai da Bahia para ir aí no Espírito Santo para passar com você, né? Então eu creio que ela assim se programando, né, doutor, consegue, sim, né? Mas tem toda o que você falou, tem toda uma logística e demanda também dessa criança se ela tá na escola também, sim, né? Então tem que estar fora de horário escolar, para não prejudicar também o ensino. Tá nessa fase aí deles de alfabetização, a gente sabe que um dia que falta já complica bastante também, né? Então, nessa parte de ensino, a gente sabe que tirando essa parte de bullying, toda essa parte complicada, como que é essa parte neurológica? Eles conseguem a parte do ensino tranquilo, escola normal? Na achondroplasia em si não tem, a maioria dos pacientes não tem nenhum déficit cognitivo, então tem essa vida escolar, normal, né? social, então assim, é normal, né? Existem algumas alterações que alguns pacientes podem ter, como uma hidrocefalia um pouco mais intensa, que pode levar a algum déficit, pode, mas em geral, esses pacientes com achondroplasia é bem não difícil, tem déficit, né? Estatisticamente é bem difícil, né, de ocorrer assim, né? Sim, Então, geralmente, os pacientes não têm, né, nenhum déficit cognitivo, têm suas vidas, né, normais, assim, tirando a parte física, né? Mas, assim, pensar nas doenças que causam baixa estatura, algumas, sim, tem acometimento intelectual, né? Alguns tipos de doenças genéticas, enfim. Mas em relação à condroplasia, geralmente não. Isso tem a aprendizagem. Não, é tranquilo. Tranquilo. E, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão conosco. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, nós estamos aqui à disposição, né, doutor? Aproveitando aqui o feriado, né, doutor? E eu queria saber, assim, dentro... o doutor Yuri está mandando um abraço. Doutor Yuri, o Theo, ó. Manda outro. Que fofo, esses pacientes. Imagina a minha gratidão, né, desses pacientes fofos. E agora com você, assim, sendo pai também, né, doutora? Aí você entende mais esse outro lado, né? Agora dos desesperos, das ansiedades, né, doutor? Das noites sem dormir, né? Então, todo mundo me falar, quando você tiver filho, você vai entender. Agora tô entendendo. Verdade. Nossa, é verdade. Como muda a nossa vida, né, doutor? Totalmente. Muda totalmente. Então, isso é bem importante também, né? E aí, bom, você já tem um bom aprendizado, né? Porque todos esses pacientes aí... Quanto tempo, doutor, que você está atuando nessa área? Olha, eu atuo na ortopedia pediátrica, né? Desde 2017. Nossa, que legal. 16, 17, Já tem um tempão. Logo que eu acabei minha especialização, como eu falei, a gente faz ortopedia primeiro, que pega uma área mais geral, de adulto, enfim. Para depois para traumatologia, né? E depois a ortopedia pediátrica, praticamente hoje, há uns 5 anos, eu só faço a ortopedia pediátrica, eu não faço mais essa parte de adulto, né? Eu já tenho que é uma área né? muito grande, uma área assim de muita coisa. Necessidade. Eu acho que
eu focando em uma coisa só, eu consigo desenvolver mais, né? Do que Sim, ficar com algo muito... certeza. Então, a ortopedia pediátrica é uma área muito grande, né? Uhum. Então, acaba que é uma área que eu mais gosto, né? Obviamente, então, eu acabo E tem um alguns trabalho feliz. pacientes que já estão adolescentes, né, doutor? Já, Nesse tempo, né? Isso que é legal de ter esse já tem paciente que eu acompanhamento. vejo no consultório, que eu vi nascer, né? É, Que eu que fui ver o legal! paciente quando nasceu Uhum. e hoje já tá grandinho. Que legal, falou, daqui a pouco eu já vou ter que ir para a pediatria, que você já está adolescente, né, doutor? É. Ah, ó, tem uma pessoa perguntando aqui, ó, a maioria dos medicamentos são de alto custo? Sim, quando a gente pensa em medicação para doenças raras, né, geralmente são medicações de alto custo devido à tecnologia, né, que eles Uhum, utilizam para fazer essas uhum, medicações, né? Então são empresas sérias, né, que uhum. desenvolvem uma tecnologia, né, que de Muita ponta, pesquisa, né, doutor, por muita trás. pesquisa, muito Uhum, profissional envolvido. uhum, Então acaba que infelizmente, né, acaba essas medicações sendo de alto custo, né? uhum, Mas a tendência algumas doenças raras, essas medicações a gente já tem um acesso mais fácil, né? uhum. Já Essa, sabe, né, o caminho, né, doutor? essa medicação para quando, como é uma medicação nova, né? Então acaba que o acesso ainda não é Uhum, tão fácil, mas como eu falei, procurando os grupos de apoio, né? O caminho é uhum, muito mais encurtado, muito mais rápido e com certeza, sem dúvida, à medida que o tempo passa, isso vai ficando cada vez mais fácil. Não tem uhum. dúvida quanto a isso, né? E esse medicamento, ele é injetável, doutor? Como que é esse tratamento? Como injetável? Ele é Isso, injetável? isso, Uhum. é a medicação, né? É subcutânea, né? Tá. É a Dose aplicação única ou não? diária, é uma dose única diária, né? Uhum. A empresa, né, ela fornece um apoio para isso, né, um técnico, um profissional especializado para acompanhar Uhum. e até ir na casa do paciente, Uhum. para ensinar, né, ou para começar a aplicar nos primeiros dias, né, nos primeiros meses, Uhum. até o paciente se sentir apto, né, Uhum. a fazer essa aplicação, Uhum. né, mas é uma aplicação subcutânea mesmo, diária. Ah, que legal. Ó, É, a Luzinete falou, doutor Yuri é super capacitado, dedicado, super recomendo. Operei artrose no dedo indicador com ele, privilégio de ser atendido. Ó, pura gratidão, ó, tá vendo, doutor? É isso que é legal, de obrigado. poder deixar marcas, né? É, Isso é bem importante. É muito legal que você tem deixado marcas em muitas vidas aí, viu, doutor? Que Deus te obrigado. abençoe muito aí, continue te Amém. usando, né? Porque são áreas que são difíceis de... E tem que ter muita paixão, muito propósito, ainda mais olhar, né? Uma criança e falar, nossa, É, e passar com por um certeza. centro cirúrgico, né? Acho que com É, adulto já é difícil, acho que com criança deve é, ser muito mais difícil, né? é. Mas Porque os resultados, a felicidade, depois, né? compensa muito, é. É muito Muito bom. recompensador mesmo. Muito, muito, muito. E, doutora, a gente, ó, já tá um tempão aqui, queria te agradecer. Queria que você Eu que passasse agradeço. seus contatos para quem vai estar no podcast, ouvindo a gente. E eu Ah, sempre encerro, doutor, falando que você tá aberto aqui, né? Quando você quiser voltar. E para obrigado. falar que, se você quiser deixar uma mensagem, uma frase, o que Deus tocar no seu coração aí, fique à vontade, viu, doutor? Tá. Bom, em relação aos meus contatos, acho que pelo meu Instagram é mais fácil de achar, Já né? está. Uhum. O Pode local falar, doutor. os locais que eu trabalho, né? Uhum. Eu trabalho no hospital do Uhum. SUS, né, que é o Hospital Infantil de Vila Velha, trabalho também no meu consultório, né? Uhum. Então, indo lá no Instagram é fácil de achar, né? Então Uhum. é bem super fácil, né? Pode falar, doutor, E o eu, nome, porque quem vai ouvir depois no podcast, eles não vão estar conseguindo tá. acessar aqui, tá bom? Pode falar. @Dr. Yuri Xter. Uhum. Yuri, agora só porque eu nem lembro.
No Instagram. É Yuri ponto, Dr. Yuri ponto e Dr. Yuri Xisté. Eu acho que é só Dr. Yuri Xisté. Sim, estou procurando por Dr. Yuri Xisté, já Isso, acha, aí gente. acha. Pode ficar tranquilo. Você que acha. Acho que até no Instagram do portal tem. Acho que vocês Tem. E colocaram é lá. legal, gente, que ele tem, no Momento Saúde tem aqui para vocês também. É, Lá ele tem um Linktree, que a gente fala são os links de encurtamentos, e tem todos os endereços isso, do doutor. Tem o site isso, dele, vai para o isso, Dr. Ali, lá você encontra é, tudo, gente. Tá bem? isso. Caminhos tão fáceis, tão encurtados, né, doutor? É. Então, E queria agradecer o convite, né? Quando precisar, estarei aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas. São muitas dúvidas muitas, né, doutor? e queria agradecer os pacientes, amigos, que compareceram também. Uhum, E também dizer que, principalmente para as mamães, papais, com filhos com doenças mais complexas, né, raras, que é difícil de encontrar um tratamento, para não desistir, né, que uhum, em algumas situações a gente não tem muito o que oferecer, mas a medicina vai evoluindo, a gente vai uhum. buscando novos tratamentos, né? E por mais que sejam coisas pequenas, né? Isso para o paciente vai fazer muita diferença. Então, eu acho que não não desestimular, né? Eu acho que é difícil. Eu trabalho no SUS, né? Muito, e eu sei como é difícil. Às vezes a gente fica triste por não conseguir atender muita gente, né? Então, mas paciência e perseverança, né? Acho que é mais importante. Não desistir. A gente viu É, aí a Juliana, que foi assim, eu falei para ela, um exemplo de superação, né? De sim, vida, que fora isso, tudo que ela já passou, e hoje ela é uma atriz talentosa. Então, para os sim, pais, né? Quando vierem os com dias certeza. difíceis, né? Não Uhum. perca a fé, né? O Portal Momento de Saúde está aqui também para aqueles pais que precisam fazer vaquinha online. Gente, estou aqui à disposição para vocês que precisam, sei lá, encontrar algum advogado, algum médico, o que vocês precisarem, o Momento de Saúde está aqui para isso. Esse é o nosso propósito, doutor, encurtar esse caminho, Isso aí. ajudar a traduzir artigos, ir atrás de medicamentos. Então, o Momento de Saúde, ele faz todo esse... ajudando, né? Porque são diversas áreas, diversas patologias novas. Sim. Viu assim na área do câncer também, que tem muitos medicamentos novos surgindo. Então, Uhum. fiquem aqui, gente, vocês que já nos seguem, né? Toda semana a gente tem conteúdos aqui no blog, a gente tem artigos diários e a gente quer poder contribuir um pouco, né, doutor? Isso Com aí. cada um. Parabéns pelo portal, pela iniciativa. Muito bom. Nós que agradecemos, viu, doutor? E boa, curta o resto da noite. Muito obrigada por nesse feriado estar aqui conosco, né? De poder Obrigado. curtir a família, de curtir o bebê. E amanhã volta a trabalhar, doutor? Amanhã eu trabalho de manhã. E agora eu Então. tô plantão com o bebê. Plantão do sono, né, doutor? Isso aí. Mas vai passando, é um dia de É, cada vez, né? Até isso aí. ajustar essa rotina aí, vai passando. É, Mas gratidão, viu, doutor? Que Deus obrigado. abençoe. Muito, muito obrigado. Obrigada a cada um de vocês. Gente, eu tô salvando essa live aqui e depois ela vai virar um podcast, gente, tá bom? Uma boa noite a todos e um bom Boa restinho de noite. feriado. Tchau, 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 tchau. doutor. Tchau. Tchau.